Levantamento terra e a sua estrutura corporal. Como que a proporção entre os membros do seu corpo influenciam na posição inicial e na performance do levantamento terra. Fica até o final do vídeo para você entender tudo. Nessa foto temos um exemplo de 3 diferentes tipos de estrutura corporal. Veja que todas elas têm a mesma altura, porém com diferentes comprimentos de pernas e diferentes comprimentos de torso. Relação entre o comprimento das pernas e o comprimento do tronco, do torso. Nesse exemplo aqui temos pernas longas em relação a um tronco pequeno. Nesse exemplo aqui temos pernas e tronco relativamente proporcionais. Nesse exemplo aqui temos pernas curtas e um tronco grande. Vamos na posição inicial do levantamento terra agora. Temos 3 diferentes indivíduos aqui com diferentes proporções de estrutura corporal. Todas elas aparentam bem diferente na posição inicial, porém todas elas estão com a correta posição inicial. Mas se todas estão corretas na posição inicial, por que todas elas parecem bem diferentes? Vamos primeiro ao indivíduo A. Sua posição inicial no levantamento terra está perfeito, porque a barra está na metade dos seus pés e as suas escápulas estão na mesma linha da barra. Ele é relativamente proporcional. Comprimento de pernas relativamente proporcional ao comprimento do torso. Isso vai deixar o indivíduo A um quadril em posição neutra, ou seja, nem muito em cima nem muito embaixo. E a inclinação do seu tronco está numa posição de 45 graus. Muitas pessoas dizem que essa é a posição perfeita padrão do levantamento terra. Porém, esse padrão funciona para esse tipo de indivíduo com essas devidas proporções. Indivíduo B, ele tem um relativo torso pequeno em relação ao comprimento das suas pernas. Tronco curto, pernas longas. Aparentemente ele também está numa posição inicial correta. A barra está no meio dos seus pés e as suas escápulas também ainda estão na mesma linha da barra. Porém, o seu quadril está muito mais alto em comparação com o indivíduo A. Isso porque o comprimento das suas pernas empurra o quadril para cima. Então, indivíduos com pernas longas, pernas compridas, terão sempre uma inclinação a mais. Quanto maior for o comprimento das suas pernas, maior vai ser a inclinação do seu tronco na posição inicial do levantamento terra. Observe que a angulação da flexão de joelho nesse indivíduo é menos do que nesse indivíduo. E a angulação da flexão de quadril é mais nesse indivíduo do que nesse indivíduo. A inclinação do seu tronco também está muito mais inclinado. Por causa disso, esse indivíduo terá dificuldade em usar a força dos membros inferiores e terá que usar mais a força da lombar. Vamos agora ao indivíduo C. Perceba que o indivíduo C tem um tronco longo em relação à sua perna curta. Mas ele também está numa posição inicial correta. A barra está no meio do seu pé e as suas escápulas ainda estão na mesma linha da barra. Mas devido à sua proporção de tronco longo e pernas curtas, vai colocar o seu quadril bem mais embaixo, em relação à posição padrão. Esse tipo de indivíduo vai usar muito mais as suas pernas para produzir movimento, todos os músculos dos membros inferiores, em comparação com a produção de força da musculatura da lombar e do latíssimo dorso. Então, tudo isso aqui é só para demonstrar e ilustrar que cada uma pessoa vai ter uma posição inicial diferente, vai aparentar diferente na hora do seu levantamento terra, baseado na sua própria estrutura corporal. Por isso, nem sempre é bom ouvir qualquer dicas de instrução. Coloque o seu quadril para baixo. A inclinação do seu tronco deve estar em 45 graus. Nem sempre isso vai ser possível para você, porque tudo isso vai depender realmente da sua estrutura corporal e das suas proporções. Então é meio que inútil você exigir uma pessoa com essas devidas proporções, falar para ela: abaixe o seu quadril, você está fazendo errado, você está usando demais a sua lombar para produzir o movimento. Não adianta você insistir que ela faça isso, porque ela não vai conseguir usar mais a força dos seus membros inferiores do que a lombar. Isso também explica por que esses tipos de indivíduos não são bons no levantamento terra, em relação a progredir carga e levantar a máxima carga nesse exercício. Assim como também é inútil você exigir que um indivíduo com essa estrutura: levante o seu quadril, inclina mais o tronco. Você não está na posição inicial correta do levantamento terra, você está fazendo mais agachamento do que levantamento terra. Incline mais o seu tronco, porque você está usando dominantemente mais a musculatura das pernas do que a lombar. Você tem que usar tudo ao mesmo tempo. Mas é inútil você exigir isso desses indivíduos. Veja que se ele levantar o quadril, o seu tronco vai cair muito para frente, as suas escápulas vai sair da linha da barra, e isso vai fazer ele perder o equilíbrio na hora do levantamento. Todas essas fotos são só ilustração e elas estão bem exageradas. Você não se encaixará obrigatoriamente em um desses 3 tipos. Você vai estar entre cada um deles, ou entre esses dois, ou entre esses dois. Está tentando apenas provar que existe essas diferenças. Mais uma foto aqui para fazer você entender. Pessoas com a estrutura corporal proporcional ou com a perna mais curta tende a começar o exercício já com o quadril um pouco mais para baixo, usando as pernas para produzir o movimento, em vez de usar muito a lombar. Pessoas com essa estrutura conseguem progredir cargas e pegar cargas absurdas comparado a pessoas com essa estrutura. Essa estrutura aqui, o fêmur dele é muito maior do que esse aqui. Perceba que indivíduos com essa estrutura corporal, com fêmur
maior do que esse indivíduo aqui, ele tende a levantar o quadril na hora de puxar a barra. As pessoas, quando eles estão iniciando o movimento, você percebe que antes da barra sair do chão, o quadril começa a levantar. Senão, eles tendem a se inclinar mais para frente ainda. Nessa foto aqui, as suas escápulas já não estão mais na linha da barra. Se ele continuar fazendo isso, empurrando o seu tronco mais para frente, ele pode perder o equilíbrio, o que vai dificultar ainda mais a saída dele de puxar a barra do chão. Perceba isso nessa outra foto aqui, como as suas escápulas saiu da linha da barra, em comparação a esse lado aqui. E esse lado aqui, o seu tronco está mais na vertical do que esse aqui que está quase paralelo ao solo. Indivíduos com essas proporções terão que fortalecer ainda mais toda a sua cadeia posterior, principalmente a lombar, e além disso eles terão também que treinar obrigatoriamente, treinar maior ativação de glúteo e de femorais nessa posição inicial, para poder aprender nessa posição a não levantar tanto o quadril, além do que já está alto. Porque eles obrigatoriamente terão que começar o exercício com o quadril já alto. Que se eles começarem com o quadril baixo, eles vão ter uma discrepância de aumento de quadril muito no início do movimento. E isso não é bom para a lombar. Aqui temos um exemplo de um atleta que tem pernas compridas em relação ao tronco. Veja que como antes dele iniciar o movimento, o tanto que ele teve que subir o quadril para iniciar o movimento. É por isso que não é aconselhável de indivíduos com pernas longas em relação ao torso não iniciar o levantamento com o quadril muito baixo, e sim quase lá no topo. Esse levantamento do quadril antes da barra sair do solo faz com que ele perca a tensão toda no seu core. E isso pode prejudicar, fazendo com que ele compense com o encurvamento da sua torácica ou até da sua lombar. Essa perda de tensão do core, quando ele levanta, perde esse tempo levantando o quadril antes de tirar a barra do chão, faz com que deixe toda a lombar vulnerável. Existem técnicas e métodos de treinamento que pode estar auxiliando indivíduos com essa proporção, como por exemplo o levantamento terra pausado. Pausar alguns segundos na posição inicial pode garantir ao indivíduo uma maior ativação dos músculos que ele necessita para manter a técnica correta no início do levantamento. Pausar alguns segundos na fase inicial do movimento pode ensinar o indivíduo a produzir mais consciência corporal e maior ativação de glúteos e de femorais no início do movimento, fazendo com que ele aprenda uma postura ideal e garantindo o levantamento terra eficiente. Indivíduos então com essa proporção são estruturalmente desfavorecidas tecnicamente para o levantamento terra. Se esse é o seu caso, não é por isso que você vai desistir do exercício. Pelo contrário, você terá que trabalhar o dobro e muito mais do que esse indivíduo daqui para poder performar um exercício com qualidade. Fique ligado no meu canal que eu vou estar postando todas as técnicas e métodos de treinamento de levantamento terra para aperfeiçoar a sua técnica de execução, a sua biomecânica, a sua consciência corporal, a sua perfeita posição e postura no levantamento terra, para você também que é desfavorecido naturalmente pela sua estrutura corporal. Só que essa brincadeira ainda não acabou. Tá pensando que é só o comprimento das pernas e do tronco? Ainda tem o comprimento dos braços. Veja bem, nessas duas fotos temos, os dois têm a mesma proporção de pernas com tronco. Pernas e tronco são iguais nas duas fotos. A diferença está no comprimento dos braços. Esse indivíduo aqui tem os braços mais longos do que esse indivíduo, com a mesma altura, com a mesma proporção de pernas e de tronco. O indivíduo com o braço mais curto, ele terá que inclinar mais o seu tronco para poder pegar a barra. Isso vai fazer ele aumentar a amplitude de movimento no exercício e terá que obrigatoriamente usar mais a lombar para produzir o movimento. Para complicar ainda mais com sua vida, deixar sua cabeça cada vez ainda mais confusa, vamos para 3 exemplos mais agora, com os braços e com proporções de tronco também. Esse daqui tem um tronco longo e os braços também longos. Isso facilitou demais para ele. Esse aqui tá bem na fita. O levantamento terra para ele vai ser easy. Esse daqui tem um tronco curto, porém ele tem os braços longos, facilitou. Ele não vai precisar se abaixar tanto para até alcançar a barra. Esse daqui é o que tá complicado. Esse aqui tá lascado. Esse aqui tem um tronco curto. O tronco dele é curto, as pernas são longas, ele tem que se abaixar para pegar a barra, e para acabar de acertar, os braços dele também são curtos. Ele vai ter que se abaixar ainda mais para alcançar a barra. A flexão de quadril dele vai ser absurda. Esse daí tá lascado para fazer o levantamento terra. Não vai conseguir progredir tanta carga. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. E se você gostou, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de fazer deadlift, que gostam de progredir carga, levantamento terra. E fique ligado que eu vou postar mais vídeos, mais dicas de levantamento terra. Vou postar um vídeo por cada técnica
por cada método de levantamento terra, o deadlift deadlift, o levantamento de terra pausado, entre outras técnicas, outros métodos e mais dicas para que você venha a melhorar a sua técnica, para que você venha a quebrar os seus recordes de progressão de carga no levantamento terra. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com essas informações, demonstrado e feito você entender a importância de você conhecer a sua estrutura corporal e como isso influencia na sua postura e na sua performance do levantamento terra. E de alguma forma, espero que eu tenha te motivado a não desistir de melhorar o seu levantamento terra, a sua performance e de progredir suas cargas no levantamento terra. É isso aí, bons treinos. Um abraço.